Clara, uma jovem mulher que perdeu tudo na vida, encontrou-se vivendo nas ruas. Porém, apesar das circunstâncias adversas, ela nunca perdeu sua dignidade e, acima de tudo, manteve uma fé inabalável. Clara acreditava profundamente que aquela situação difícil era apenas uma fase transitória, um teste de sua força e resiliência. Enquanto seus pais eram vivos, ela aprendeu com eles o que todos precisam para ter uma vida próspera e abundante. Embora, naquele momento, estivesse remando contra a maré, ela mantinha em sua mente e repetia 24 horas por dia: eu sou próspera. Eu sou milionária. Eu posso. Eu consigo. Desde criança, Clara carregava consigo os ensinamentos que viveu com seus pais. Como os grandes pensadores estoicos nos ensinam, as dificuldades não são permanentes, são oportunidades para moldar o caráter e fortalecer a mente. Assim como Sêneca dizia, a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho duro fortalece o corpo. Clara usava suas provações como combustível para um futuro melhor. Ela carregava no peito a certeza de que, apesar de tudo parecer estar contra ela, sua mente era seu maior escudo. E sua fé, combinada com pensamentos positivos, era sua principal companheira nessa jornada. Ela acreditava que aquela vida nas ruas não definia quem ela realmente era, mas sim o que faria a partir dali. Com essa mentalidade estoica, Clara enfrentava o que a vida lhe apresentava, e em meio às dificuldades, ela encontrou um caminho inesperado. Mas o pior está por vir. E é aqui que sua verdadeira história começa. David Carvalho, um homem de olhar sempre frio e distante, dirigia seu carro de luxo pelas ruas da cidade. Sua vida era um constante ciclo de reuniões, jantares e contratos milionários. Ele tinha tudo o que alguém poderia desejar: mansões, carros esportivos, viagens para destinos exóticos. No entanto, por mais que seu nome fosse sinônimo de sucesso, ele carregava um vazio que não podia ser preenchido com riqueza. Naquela noite, como tantas outras, estava sozinho ao volante. Sua mente estava repleta de pensamentos que o perseguiam. O silêncio do carro de luxo contrastava com o ruído das ruas cheias de vida lá fora. Ele olhava distraído pelas janelas até que algo chamou sua atenção. No cruzamento de uma avenida movimentada, debaixo de uma marquise, uma jovem mulher estava encolhida, abraçando um cobertor puído para se proteger do frio. O cabelo desgrenhado caía sobre seus ombros, mas o que realmente prendeu sua atenção foi o olhar dela. Vazio, mas ao mesmo tempo cheio de uma força que ele não conseguia compreender. David parou o carro no semáforo, encarando aquela figura por alguns segundos. Quem era ela? Como alguém tão jovem podia estar naquela situação? O carro atrás buzinou, trazendo de volta a realidade. Ele acelerou, mas a imagem da mulher não saía de sua cabeça. Nos dias seguintes, aquela figura continuou aparecendo em seus pensamentos. Ela era como uma sombra que o perseguia, uma lembrança constante do que ele não tinha em sua vida: propósito. Sem saber exatamente o porquê, David decidiu passar pelo mesmo caminho alguns dias depois. Lá estava ela, no mesmo lugar, na mesma posição, como se o tempo tivesse parado para ela. Dessa vez, ele não apenas olhou. Parou o carro a alguns metros de distância e caminhou até ela. A mulher percebeu sua aproximação, mas não demonstrou reação. Continuou encolhida, observando-o com desconfiança. "Está com fome?" David perguntou de maneira direta, sem saber ao certo o que dizer. Ela o encarou, os olhos estreitos de quem já viu muito na vida, mas ainda mantinha alguma esperança. "Não preciso de caridade", respondeu com a voz rouca, provavelmente pela falta de uso. David se agachou, ficando ao nível dela. "Não é caridade, é só comida." A mulher hesitou, mas seu estômago roncou alto o suficiente para que ambos ouvissem. Sem dizer mais nada, ele entregou a ela uma sacola com pão e frutas que havia comprado em uma padaria próxima. Ela pegou a sacola sem agradecer, mas ele percebeu o leve tremor em suas mãos quando ela abriu o saco e começou a comer. David notou o quanto ela estava faminta, mas mesmo assim comia lentamente,
como se quisesse prolongar o momento, sempre vigilante, sem confiar completamente nele. Meu nome é David, ele disse, tentando quebrar o silêncio. Ela olhou para ele por um momento, como se tentasse decidir se devia responder. Clara, respondeu seca, antes de voltar a comer. Há quanto tempo está aqui? Clara não respondeu de imediato. Ela terminou o pedaço de pão que estava comendo e limpou a boca com as costas da mão antes de falar. Tempo demais. David olhou ao redor, vendo a indiferença das pessoas que passavam apressadas, sem sequer notar Clara, como se ela fosse parte da paisagem urbana. Não tem para onde ir? Ele insistiu. Não, Clara respondeu com um tom definitivo. Não havia mais detalhes a serem dados. Para ela, aquela conversa já tinha ido longe demais. David percebeu que não conseguiria obter mais respostas naquela noite. Ele se levantou, ajeitou o casaco e deu um passo para trás. Voltarei amanhã, se precisar de mais alguma coisa, disse ele, olhando diretamente para ela. Mas Clara desviou o olhar, como se já tivesse se desconectado da breve interação. Enquanto David se afastava, sentiu uma pontada de desconforto, como se estivesse deixando algo importante para trás. Mesmo quando voltou para o conforto de sua casa, as imagens de Clara continuavam a pairar em sua mente. No dia seguinte, David seguiu sua rotina: reuniões com empresários importantes, discussões sobre novos investimentos, jantares sofisticados com pessoas que ele mal conhecia. Mas tudo parecia um eco distante, algo que ele fazia no automático, sem mais se envolver emocionalmente. Em meio a tudo isso, a imagem de Clara nunca o deixou. Por mais que tentasse se concentrar no trabalho, havia algo naquela mulher que o prendia. Você está mais distraído do que o normal hoje, comentou seu sócio, Gustavo, durante um jantar de negócios. Só pensando em algumas coisas, respondeu David, sem muita vontade de continuar a conversa. É alguém, né? Provocou Gustavo, rindo. Não me diga que finalmente alguém mexeu com o coração de pedra do David Carvalho. David apenas sorriu de canto, tentando encerrar o assunto. Mas a verdade é que nem ele sabia exatamente o que sentia. Naquela noite, David decidiu voltar ao lugar onde havia encontrado Clara. Estava curioso, mas também havia algo mais. Quando chegou, viu que ela estava novamente sob a marquise, no mesmo lugar, com a mesma expressão cansada. Desta vez, ele trouxe mais do que comida. Tinha roupas, cobertores e até um pouco de dinheiro. Ao se aproximar, percebeu que Clara o reconheceu de imediato, mas seu rosto não expressou nada além de uma leve surpresa. David estendeu as roupas e cobertores. Para você, disse ele, esperando uma reação diferente da noite anterior. Clara olhou para as coisas por um momento e, sem dizer nada, pegou o que ele oferecia. Não havia agradecimento, mas David também não esperava isso. Ele sabia que, para alguém na situação dela, confiança era uma moeda rara. Você não devia fazer isso, Clara murmurou, ainda olhando para as roupas que acabara de receber. Fazer o quê? Perguntou David, intrigado. Achar que pode mudar a vida de alguém com um pouco de caridade, disse Clara, olhando para ele com um misto de raiva e tristeza. David não respondeu de imediato. Sabia que ela tinha razão, mas algo dentro dele o impedia de desistir. Ele não estava ali apenas por altruísmo. Havia algo mais que ele não conseguia identificar. Nos dias que se seguiram, David não conseguia evitar voltar àquela esquina, sempre tentando descobrir mais sobre Clara. Ela continuava relutante em aceitar qualquer ajuda que ele oferecia, mas não conseguia esconder o cansaço nos olhos cada vez que o encontrava. Mesmo assim, Clara era uma mulher de poucas palavras, sempre mantendo uma barreira entre ela e David, como se recusasse a permitir que ele conhecesse qualquer parte de sua história. Você sempre volta, disse Clara, uma noite, com um tom que misturava curiosidade e irritação. Talvez porque eu ache que você merece mais do que isso, respondeu David, apontando para as ruas ao redor. Ela soltou um riso seco, sem humor. Todo mundo acha que sabe o que é melhor para os outros. Você acha que tem as respostas para minha vida?
David olhou para ela, pensativo. Não acho que tenho as respostas, mas acho que posso tentar ajudar. Clara virou-se, mexendo no cobertor com desdém. As pessoas como você não entendem. Você chega, me oferece algumas coisas e depois vai embora para sua vida perfeita, mas eu fico aqui. Nada muda. As palavras dela o atingiram com força. David sabia que havia alguma verdade no que ela dizia, mas não se sentia intimidado. Havia algo nela que o desafiava a continuar voltando. Ele não queria apenas oferecer uma ajuda passageira. David queria entender Clara, e isso o deixava inquieto. Em uma tarde nublada, enquanto Clara observava os transeuntes, uma senhora passou apressada e lançou um olhar de reprovação. "Essas pessoas na rua não têm vergonha?" murmurou a senhora enquanto ajustava sua bolsa de grife, sem perceber que David estava por perto. David, sentindo uma onda de frustração, se aproximou da senhora. "O que você disse?" Ele a encarou com firmeza. Eu não quis ofender", a senhora gaguejou, recuando. "Mas você entende, não? Essas pessoas vivem de esmolas. Quem pode respeitar alguém assim?" Clara olhou de lado, visivelmente desconfortável, mas sem surpresa, como se já estivesse acostumada a esse tipo de comentário. David, no entanto, sentiu a raiva subir em seu peito. Respeito não é algo que se ganha com roupas ou status. "Talvez você devesse pensar um pouco mais, antes de falar", disse David com uma frieza que silenciou a senhora. Ela olhou para ele, chocada, e rapidamente se afastou, murmurando algo inaudível. Depois que a senhora desapareceu na multidão, Clara olhou para David, seus olhos carregando uma mistura de surpresa e desconfiança. "Você não precisava fazer isso", disse Clara, quebrando o silêncio. "Eu sei", respondeu David, balançando a cabeça. "Mas eu quis." Clara não disse mais nada, mas algo mudou naquele momento. A barreira entre eles, que antes parecia impenetrável, começou a se dissolver lentamente. Nos dias seguintes, Clara permitiu que David se sentasse ao lado dela com mais frequência, e eles começaram a conversar. As conversas, a princípio superficiais, gradualmente se tornaram mais profundas. David descobriu que Clara era muito mais do que uma simples moradora de rua. Ela era uma pessoa que havia enfrentado infortúnios inimagináveis, mas que, de alguma forma, ainda conseguia se manter de pé, mesmo que no fundo estivesse quebrada. "Como você chegou até aqui?" perguntou David uma noite, enquanto observavam as luzes da cidade piscarem ao longe. Clara hesitou, olhando para o chão sujo, abaixo de seus pés. "É uma longa história." "Tenho tempo", insistiu ele, sua voz suave, mas cheia de curiosidade. Ela soltou um suspiro pesado, como se estivesse cansada de carregar o peso da própria história. "Eu tinha uma vida normal, sabe? Faculdade, um futuro promissor, como todos dizem. Mas uma coisa aconteceu depois da outra, e perdi tudo." David olhou para ela, querendo saber mais, mas percebendo que Clara ainda não estava pronta para se abrir completamente. "Você acha que pode reconstruir sua vida?" ele perguntou. Ela o encarou com um olhar vazio. "Acho que já passei do ponto de reconstruir qualquer coisa." David não aceitou essa resposta. Para ele, havia algo mais ali, uma força escondida em Clara, que ela mesma não conseguia enxergar. Ele não sabia exatamente o que o motivava, mas estava determinado a não desistir, e estava determinado a provar a ela que a vida ainda tinha algo a oferecer. "E se você estiver errada?" disse ele com um sorriso suave. "E se eu puder te ajudar a provar isso?" Clara balançou a cabeça, rindo sem humor. "Você e suas ideias de herói. As coisas não são tão simples assim." David, porém, mesmo que Clara não admitisse, sabia que sua presença constante começou a trazer pequenas mudanças na vida dela. Não era apenas pela comida ou pelas roupas, mas pelo fato de alguém voltar dia após dia, se importando com ela enquanto o resto do mundo a ignorava. David não sabia como, mas aquela conexão estava crescendo. Ele nunca havia conhecido alguém como Clara, e,
Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida estava mudando de uma forma que jamais esperava. Ele voltou a olhar para Clara, que agora estava distraída, observando as luzes da rua. Você ainda não me contou toda a sua história, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Ela o encarou, os olhos tristes, mas de alguma forma mais leves do que antes. Talvez um dia eu conte. Naquela noite, David não conseguiu dormir. A breve conversa com Clara reverberava em sua mente. Ele sentia que havia mais por trás das palavras dela, algo sombrio e pesado que a impedia de seguir em frente. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido para jogá-la nas ruas. Sua curiosidade crescia a cada dia, assim como seu desejo de ajudá-la. Ele estava convencido de que Clara merecia mais do que a vida que estava levando e que ele poderia ser a chave para sua mudança. Na tarde seguinte, David pegou o caminho de sempre, ansioso para vê-la. Quando chegou ao lugar onde Clara costumava ficar, algo estava errado. O espaço estava vazio. O cobertor desgastado que sempre a acompanhava não estava lá. Clara havia desaparecido. Ele olhou ao redor, procurando algum sinal dela, mas não encontrou nada. Uma sensação de pânico começou a se instalar. Com licença, disse David, parando um homem que passava apressado. Você viu uma mulher que costumava ficar aqui, enrolada em um cobertor? O homem, sem nem parar para olhar diretamente para ele, resmungou. Todo dia aparece uma nova amigo. Não sei de quem você está falando. David suspirou, sentindo a frustração crescer. Passou as próximas horas andando pelas redondezas, perguntando a quem pudesse se lembrar dela, mas ninguém parecia ter prestado atenção suficiente. A invisibilidade de Clara, para o mundo ao redor era sufocante. Ela podia simplesmente desaparecer, e ninguém notaria. Você a viu? Perguntou a um vendedor ambulante, que olhava para ele de maneira curiosa. Não vejo essa moça há alguns dias, acho que sumiu. Mas é assim com gente de rua, não é? Um dia estão aqui, no outro. Sei lá, o vendedor respondeu enquanto ajeitava seus produtos. David não respondeu, apenas seguiu em frente, lutando contra a sensação de que estava perdendo Clara para sempre. Ele precisava encontrá-la, saber se ela estava bem. Continuou caminhando pelas ruas, parando em abrigos e perguntando aos que viviam nas ruas, mas ninguém tinha informações concretas. Foi então, quase desistindo, que viu um grupo de pessoas reunido em volta de uma praça. Uma ambulância estava estacionada nas proximidades, e ele correu até lá, temendo o pior. Quando se aproximou, seu coração afundou ao ver Clara deitada no chão, pálida e tremendo de febre. Ela estava cercada por paramédicos, e sua aparência era assustadoramente frágil. O que aconteceu com ela? Perguntou David. Sem fôlego, aos paramédicos. Desidratação e provavelmente alguma infecção grave. Ela precisa de atendimento médico urgente, respondeu um dos profissionais, enquanto colocavam Clara na maca. David não pensou duas vezes. Pegou seu celular e ligou para o hospital mais próximo, garantindo que Clara fosse levada a um lugar com o melhor tratamento possível. Os paramédicos o olharam com desconfiança, acostumados a ver situações assim de longe, sem intervir, mas David não era uma dessas pessoas. Dentro da ambulância, ao lado dela, David segurou sua mão gelada. Clara, mesmo debilitada, tentou falar, sua voz saindo fraca e arrastada. Por que você faz isso? Clara perguntou, sua respiração pesada. David sabia exatamente o que responder. Era sua própria motivação. Talvez fosse um senso de justiça ou culpa por viver uma vida tão privilegiada. Talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia identificar. Por que eu me importo? Disse ele, sem hesitar. E percebeu que, naquele momento, essas palavras eram mais verdadeiras do que ele imaginava. Chegando ao hospital, Clara foi imediatamente internada. David ficou ao seu lado o tempo todo, recusando-se a sair até que soube que ela estava estável. Os médicos o informaram de que a situação era séria, mas que, com o tratamento correto,
ela teria chances de se recuperar. Na manhã seguinte, enquanto David estava sentado na sala de espera aguardando notícias, o médico se aproximou. Ela está fora de perigo, mas precisamos que ela fique em observação por alguns dias, disse o médico, folheando o prontuário. David respirou aliviado. Eu ficarei aqui o tempo que for necessário, disse ele determinado. Quando Clara acordou, ainda fraca, viu David ao seu lado. Ela parecia confusa e vulnerável, uma expressão que ele nunca havia visto antes. Por um momento, ela não disse nada, apenas observou, como se tentasse entender por que ele estava ali. Então, algo mudou em seu rosto. A barreira de desconfiança que ela sempre mantinha erguida começou a ceder. Eu nunca pedi sua ajuda, David, disse Clara, ainda rouca, mas firme. Eu sei, respondeu ele, mantendo o olhar fixo nos olhos dela. Mas isso não significa que eu não queria te ajudar. Clara desviou o olhar, como se não conseguisse lidar com a sinceridade dele. Nos dias que se seguiram, David continuou a visitá-la no hospital, e aos poucos, a resistência de Clara começou a enfraquecer. Ela ainda mantinha certa distância emocional, mas estava claro que algo estava mudando. Uma tarde, enquanto ele estava sentado ao lado de sua cama, Clara olhou para ele com uma expressão que misturava medo e alívio. Tem algo que você precisa saber, começou Clara, hesitando. Eu estou grávida. As palavras ecoaram na sala como uma bomba. David ficou paralisado, sem saber o que dizer. Grávida? Como isso aconteceu? Ele olhou para Clara, que agora evitava o olhar dele, claramente envergonhada. Você sabia disso? Descobri pouco antes de ficar doente. Não queria que você soubesse. Não quero que isso seja mais um fardo para você. David se inclinou para mais perto, pegando as mãos de Clara com firmeza. Não é um fardo. Nunca foi. Isso muda tudo, mas não muda como eu me sinto em relação a você. Clara olhou para ele, surpresa, talvez esperando outra reação. Ela estava acostumada a ser rejeitada, a ver pessoas darem as costas para ela, mas David não era como as outras pessoas. Mesmo assim, ela não conseguia entender por que ele continuava voltando. Você não entende, David. Minha vida é um caos, e esse bebê... Sua voz tremeu, como se o peso da realidade fosse grande demais para suportar. David a interrompeu suavemente. Esse bebê vai ter uma chance. E você também. Vamos descobrir isso juntos. Clara fechou os olhos, e lágrimas escorreram silenciosamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma fagulha de esperança. Uma parte dela ainda lutava contra a ideia de confiar completamente em David, mas outra parte, talvez mais profunda, queria acreditar que ele realmente significava o que dizia. Enquanto David permanecia ali ao lado de Clara, ele sabia que estava entrando em um caminho sem volta. Nada seria o mesmo, mas, de alguma forma, ele estava pronto para isso. O que começou como uma tentativa de ajudar uma mulher desconhecida, agora se tornava algo muito mais profundo e incontrolável. A notícia sobre Clara estar grávida logo chegou aos ouvidos das pessoas mais próximas de David, e rapidamente a novidade virou motivo de fofocas nas altas rodas sociais, onde ele sempre foi uma presença admirada e invejada. A surpresa logo se transformou em risos e deboches. Afinal, como o implacável empresário David Carvalho, acostumado a viver entre os mais ricos e poderosos, havia se envolvido com uma moradora de rua e agora estava esperando um filho com ela. Naquele fim de semana, David foi convidado para um jantar de negócios importante, o tipo de evento que ele jamais recusaria. Mas, dessa vez, sua presença ali parecia diferente. Todos os olhares se voltavam para ele, e os sussurros eram inevitáveis. Entre taças de vinho e pratos luxuosos, os comentários sobre sua vida pessoal pipocavam em todas as mesas. Gustavo, seu sócio, não perdeu a oportunidade de alfinetar. Então, David, ouvi dizer que você decidiu largar as modelos e atrizes por uma, como posso dizer, figura mais exótica. Gustavo sorriu maliciosamente, atraindo risadas contidas de outros empresários sentados ao redor. David encarou o amigo,
os olhos fixos, sem sorrir. Isso não é da sua conta, Gustavo. E eu sugiro que você mantenha o foco nos negócios. Relaxa, cara. Estamos apenas curiosos. Ninguém esperava isso de você, sempre tão calculista. Gustavo ergueu sua taça, dando um gole prolongado no vinho. David se afastou da mesa. O incômodo foi crescendo. Ele sabia que esse tipo de reação viria, mas não imaginava o quão desconfortável seria enfrentar as piadas de seus antigos amigos. Saindo discretamente do salão, foi até a varanda, onde o ar fresco da noite parecia menos sufocante do que os olhares curiosos. Ele mal havia tido tempo para processar tudo o que estava acontecendo com Clara e o bebê, e agora precisava lidar com o julgamento dos outros. Enquanto observava as luzes da cidade brilhando ao longe, David ouviu passos atrás de si. Era Gustavo, ainda com um sorriso de deboche nos lábios. Cara, você realmente... Gustavo perguntou, parando ao lado dele. Uma moradora de rua, David. Você tem noção do que isso faz com sua reputação? Seu nome está em todas as manchetes, e não é pelo lado positivo. David suspirou, mantendo o olhar fixo na cidade abaixo. Não se trata de reputação, Gustavo. Eu fiz o que achei certo. Certo. Você está colocando em risco anos de trabalho. As pessoas não vão te ver da mesma forma. Você sabe o que isso significa? Gustavo disse, irritado. Pode ser arriscado até para os negócios. Já pensou nisso? David o encarou, com um olhar firme e frio. Se os negócios dependem de eu ser um monstro que não se importa com ninguém, então talvez seja hora de repensar tudo. Você não entende, Gustavo, e eu não espero que entenda. Gustavo riu, descrente. Claro, claro. O cavalheiro em sua cruzada de redenção. Boa sorte com isso. Só espero que tenha um plano para quando tudo desmoronar. David, sem se abalar, voltou para o salão, onde mais pessoas o aguardavam com a mesma curiosidade maliciosa. Ele não esperava que entendessem. Aquela era uma batalha que ele teria que lutar sozinho, e, por mais que soubesse disso, não podia deixar de sentir o peso do isolamento. Ele, que sempre fora respeitado e temido por seus pares, agora era alvo de piadas. Na manhã seguinte, as manchetes já estavam por toda parte. Fotos de David e Clara surgiam em tabloides e sites de fofoca, com títulos como O Milionário que Perdeu o Juízo e Quem é a Mulher que Mudou a Vida de David Carvalho. Comentários cruéis e especulações sobre a gravidez invadiram as redes sociais. Alguns diziam que Clara estava apenas se aproveitando da fortuna de David, enquanto outros afirmavam que ele perderia tudo em questão de meses. David leu alguns desses artigos, mas não permitiu que o afligissem. Sua decisão estava tomada. Durante uma reunião importante, mais tarde naquela semana, a situação chegou a um ponto insustentável. O conselho de diretores da sua empresa, formado por homens e mulheres de aparência sempre impecável, sentados em torno de uma mesa longa de mármore, o questionou abertamente. David, estamos preocupados com as recentes notícias sobre sua vida pessoal, começou um dos diretores, olhando por cima dos óculos. Isso pode afetar a imagem da empresa. Nossos investidores estão questionando suas decisões, e precisamos de um posicionamento claro. David se recostou na cadeira, cruzando os braços. Minha vida pessoal não tem nada a ver com os negócios. O que faço fora daqui não afeta minhas habilidades como empresário. Outro diretor interveio, tentando ser mais conciliador. Entendemos, David, mas o público não separa uma coisa da outra. Eles veem você e a empresa como uma única entidade. Precisamos garantir que não haja riscos. David balançou a cabeça, exasperado. Então vocês estão dizendo que minha vida particular é um problema para a empresa? Desde quando o ser humano é um risco? O primeiro diretor respondeu, implacável. Não se trata de ser humano, David. Se trata de controle. E agora parece que você está perdendo o controle. David olhou ao redor da mesa, vendo os rostos sérios, de pessoas que ele conhecia há anos, pessoas que antes o admiravam e o seguiam sem questionar.
Agora, ele era visto como um risco, uma ameaça ao que eles construíram. Levantou-se com o ar de autoridade que sempre o acompanhou e disse com firmeza: "Estou fazendo o que acredito ser certo. Se isso for um problema para a empresa, então estou disposto a lidar com as consequências. Mas aviso a todos, minha vida pessoal não será ditada por conselhos ou investidores." Sem esperar por uma resposta, David deixou a sala. Seus passos ecoaram pelos corredores vazios, mas sua mente estava longe dali. Ele sabia que essa era uma batalha que só estava começando, e que o preço por suas escolhas seria alto. Mas, por Clara e agora pelo bebê, ele estava disposto a enfrentar tudo. Chegando ao hospital, onde Clara ainda estava internada, David entrou no quarto e a encontrou sentada na cama, olhando pela janela. Ela parecia melhor fisicamente, mas o peso emocional ainda era visível em seu semblante. "Como você está?" perguntou ele, aproximando-se. Clara não se virou, sua voz soando fraca. "Melhor, acho. Mas e você? Como estão as coisas lá fora?" David suspirou e sentou-se ao lado dela. "Não é fácil, mas eu sabia que não seria." Clara finalmente o olhou, a tristeza clara em seus olhos. "Eu sei que estão falando de você por minha causa. Se quiser desistir, eu entenderia." David pegou sua mão com firmeza. "Isso nunca vai acontecer. Não importa o que digam, eu estou aqui. Sempre estarei." Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o impacto das palavras dele. Ela não queria ser um fardo, mas não conseguia afastar o medo de que, a qualquer momento, David se cansaria de carregar o peso daquela situação. No entanto, naquele momento, ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinha. Enquanto o mundo ao redor deles desmoronava em piadas, críticas e julgamentos, David e Clara estavam construindo algo muito mais forte. Algo que, mesmo com todas as adversidades, se tornava cada vez mais inquebrável. Meses se passaram, desde que David decidiu enfrentar o mundo por Clara. A cada novo desafio, a cada nova crítica, ele sentia a convicção de que estava no caminho certo. Mas a pressão era constante. Sua reputação, construída ao longo de anos de negócios implacáveis, agora estava em risco. Mesmo assim, nada disso o fez recuar. Clara, agora morando com ele em sua mansão, afastada dos olhares públicos, tentava se adaptar a uma vida que jamais imaginou ter. Contudo, a gravidez avançava, trazendo consigo complicações que os médicos acompanhavam com cuidado. Naquele dia, Clara começou a sentir fortes contrações antes do previsto. David, que estava no escritório lidando com uma reunião virtual tensa, recebeu a ligação de uma enfermeira informando que Clara havia sido levada ao hospital com urgência. Ele imediatamente encerrou a reunião, pegou o carro e dirigiu o mais rápido possível para o hospital. Ao chegar, encontrou Clara em uma sala de parto, cercada por enfermeiras que trabalhavam freneticamente. O ambiente estava tenso, e ele podia ver a preocupação no rosto do médico-chefe. "David!" Clara gritou, sua voz trêmula de dor, estendendo a mão para ele. Sem hesitar, ele correu até ela, segurando sua mão com força. "Eu estou aqui. Estou com você", disse, tentando esconder a própria preocupação. Seus olhos vasculharam o rosto dela, tentando entender a gravidade da situação. O médico interrompeu, com a voz séria, mas profissional. "O parto está mais complicado do que esperávamos. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o bebê está vindo antes do tempo, e isso pode ser arriscado tanto para ele quanto para Clara." David sentiu o mundo parar por um segundo. Ele olhou para Clara, que lutava para respirar entre as contrações, e depois para o médico. "Faça o que for preciso. Salve os dois, por favor." As horas seguintes se arrastaram como um pesadelo interminável. David manteve-se ao lado de Clara, assistindo enquanto ela lutava pela própria vida e pela vida de seu filho. Finalmente, após o que pareceram séculos de tensão, um choro fraco ecoou pela sala. O bebê havia nascido. Um alívio momentâneo percorreu o corpo de David,
mas logo se transformou em preocupação quando ele viu que o bebê, seu filho, era muito pequeno e frágil. O bebê vai precisar de cuidados intensivos, disse o médico, enquanto as enfermeiras levavam o recém-nascido rapidamente para a UTI neonatal. David a observou enquanto Clara fechava os olhos exausta. Ele apertou a mão dela com ternura. Ele vai ficar bem. Clara, nosso filho vai ficar bem. Ela abriu os olhos com dificuldade, um sorriso cansado brincando em seus lábios. Lucas. Quero chamá-lo de Lucas. Lucas, repetiu David, sentindo o nome se encaixar perfeitamente. Ele se inclinou e beijou sua testa, grato por ambos estarem vivos. Porém, a batalha estava apenas começando. Nos dias seguintes, Lucas permaneceu na UTI, rodeado de máquinas que monitoravam cada batimento, cada respiração. David o visitava diariamente, dividindo seu tempo entre Clara, que ainda se recuperava no quarto, e a frágil vida que lutava para sobreviver dentro daquela incubadora. As manchetes, no entanto, continuavam implacáveis. Cada movimento de David e Clara era seguido de perto pela imprensa, faminta por qualquer sinal de fracasso. As piadas sobre o bebê começaram a circular, cruéis e implacáveis. O filho do milionário com a mendiga era o tipo de título que David via em jornais e sites de fofocas. Uma tarde, enquanto David observava Lucas pela janela de vidro da UTI, Gustavo apareceu no hospital. Ele não parecia surpreso com o que via, mas sua presença era mais do que uma visita de cortesia. Você sabe que isso ainda está de pé, certo? Gustavo disse, cruzando os braços enquanto olhava para o bebê. O que está de pé? David perguntou, sem tirar os olhos de Lucas. As pessoas estão esperando que você desista. Elas acham que isso é temporário, uma fase, e que você vai acordar e perceber que está destruindo sua própria vida. Gustavo falou, a voz carregada de julgamento. David respirou fundo, já sem paciência para as insinuações. E você, está aqui para me convencer a desistir também? Gustavo deu de ombros. Estou aqui porque somos amigos há muito tempo. Mas, sinceramente, não consigo entender o que está te prendendo nessa situação. David finalmente olhou para ele, seus olhos sérios e cheios de determinação. O que me prende? Minha responsabilidade. Meu filho. E se você não consegue entender isso, então não há mais nada a dizer entre nós. Gustavo balançou a cabeça, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Espero que você saiba o que está fazendo David, porque, honestamente, parece que você está nadando contra a maré. E todos estão prontos para ver o barco afundar. David não respondeu. Ele apenas voltou a olhar para Lucas, que respirava com a ajuda das máquinas. A maré estava de fato contra ele, mas desistir nunca fora uma opção. Não agora, com tanta coisa em jogo. As semanas se passaram, e Clara finalmente recebeu alta. Lucas, por outro lado, ainda precisava de cuidados intensivos. David levou Clara para casa, cuidando dela com a mesma atenção que dispensava ao filho. Eles estavam longe de ter uma vida perfeita, mas, naquele momento, eram uma família, uma pequena e frágil família. Em uma noite, sentados na sala de estar, Clara olhou para David, sua expressão séria. Você nunca se arrependeu de nada disso? David a olhou nos olhos, refletindo sobre tudo o que havia enfrentado até aquele momento. Nunca. Eu faria tudo de novo, por você e por Lucas. Clara desviou o olhar, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Eu nunca imaginei que alguém como você se importaria com alguém como eu. Não sei se consigo retribuir o que você fez por mim. David pegou a mão dela, apertando-a com firmeza. Não se trata de retribuir. Nós estamos nisso juntos, e juntos vamos fazer com que funcione. Naquele momento, algo mudou em Clara. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez o futuro que David prometia pudesse realmente se tornar realidade. Mesmo que o mundo inteiro estivesse contra eles, Clara sentiu que, ao lado de David, poderia enfrentar o que viesse. E Lucas, ainda pequeno e frágil,
seria o motivo pelo qual lutariam juntos. A vida que antes parecia uma sucessão de tragédias para Clara, agora oferecia uma nova esperança. Mas enquanto o mundo ao redor deles continuava a duvidar, David sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O futuro era incerto, mas ele estava mais do que pronto para enfrentá-lo com Clara e Lucas ao seu lado. Anos se passaram desde o nascimento de Lucas, e a vida de David e Clara lentamente encontrou uma espécie de equilíbrio. Eles agora viviam em uma mansão afastada dos holofotes da mídia e das fofocas incessantes. O mundo ao redor parecia ter se cansado da história do milionário e da moradora de rua, e, com o tempo, as pessoas começaram a esquecer. Mas dentro daquela casa, algo extraordinário estava acontecendo, e poucos podiam prever a reviravolta que viria. Lucas, que nasceu frágil e prematuro, agora era um menino cheio de energia, saudável e sempre curioso. Ele tinha uma inteligência que se destacava desde muito cedo. Antes mesmo de completar 3 anos, já demonstrava um fascínio incomum por números. O garoto passava horas observando os blocos de construção, organizando-os em padrões que faziam sentido apenas para ele. David e Clara notaram, mas não deram muita importância no início. Era natural que pais achassem seus filhos especiais. Uma tarde, enquanto Clara preparava o jantar na cozinha, David estava na sala de estar com Lucas. O menino brincava no chão, cercado por folhas de papel e lápis de cor. David observava distraidamente, até que Lucas de repente se virou para ele e disse: "Papai, olha." David se aproximou, sorrindo, pensando que veria mais um desenho infantil. Em vez disso, encontrou uma série de números, e ao lado deles, somas e multiplicações. "Onde você aprendeu isso, Lucas?" perguntou David, intrigado. "Na minha cabeça. Eu gosto de brincar com números. Eles são divertidos", respondeu o garoto de maneira inocente. David franziu o senho, sentindo que algo estava fora do comum. Aquilo não era uma simples brincadeira de criança. Ele passou a observar mais de perto as atividades de Lucas, e quanto mais o fazia, mais ficava impressionado. O menino estava resolvendo problemas matemáticos complexos, sem ter tido qualquer ensino formal. No dia seguinte, David conversou com Clara. "Você já percebeu o quanto Lucas é diferente?" perguntou ele. Clara, ocupada com algumas tarefas, riu suavemente. "Diferente. Ele é uma criança incrível, David. Mas todas as mães acham isso de seus filhos." David se inclinou para mais perto, a seriedade em seus olhos. "Não, Clara. Ele não é apenas incrível. Lucas está resolvendo problemas matemáticos que nem eu consigo entender, e ele tem apenas 5 anos. Clara parou o que estava fazendo, processando o que ele dizia. "Mas, como? Ele não foi ensinado." David balançou a cabeça. "Eu não sei, mas precisamos entender o que está acontecendo." Nas semanas seguintes, David consultou especialistas, professores e até psicólogos infantis. Todos confirmaram o que ele já suspeitava. Lucas era um prodígio, com um QI muito acima da média. Ele tinha uma mente matemática rara e poderosa. A notícia começou a circular, primeiro entre os conhecidos de David, depois nas redes sociais, e não demorou para que programas de televisão quisessem entrevistá-lo. Um dos primeiros a tomar conhecimento do talento de Lucas foi Gustavo, que não via David há algum tempo. Durante um jantar com outros empresários, Gustavo mencionou a notícia com seu típico tom de sarcasmo. "Então, parece que o filho do milionário com a mendiga é um pequeno gênio", Gustavo disse, rindo, enquanto os outros ao redor da mesa também riam, mas dessa vez de forma mais contida. Quem diria que algo assim poderia sair dessa história? David, que havia chegado mais tarde ao jantar, ouviu o comentário ao se aproximar. "Sim, Lucas é um gênio. E eu não poderia estar mais orgulhoso." O silêncio pairou por um momento. O tom na voz de David era firme, deixando claro que ele não toleraria mais piadas sobre sua família. Gustavo, percebendo a tensão, rapidamente mudou de assunto, mas o desconforto na sala era palpável.
À medida que o talento de Lucas se tornava mais conhecido, as escolas mais prestigiadas começaram a enviar propostas para recebê-lo. Convites para que o menino participasse de competições internacionais surgiram, e especialistas em educação infantil insistiam que ele tinha o potencial para ser um dos grandes gênios de sua geração. Para David, tudo aquilo era surreal, mas ele estava determinado a garantir que Lucas tivesse a melhor educação possível. No entanto, com o reconhecimento, vieram também os antigos críticos. Pessoas que antes riam da relação entre David e Clara, agora tentavam se aproximar, buscando se reconectar. Um dia, enquanto David e Clara levavam Lucas para um evento sobre crianças prodígios, foram abordados por um grupo de antigos conhecidos de David. "David, que surpresa encontrar você aqui", disse um homem que antes zombava de sua relação com Clara. "E este deve ser o pequeno gênio. Parabéns! Ele realmente tem um futuro brilhante pela frente." David olhou para o homem por um momento, sentindo a falsidade nas suas palavras. "Obrigado", disse ele, de maneira seca, "mas não precisamos da sua aprovação." Clara, ao lado, permaneceu em silêncio, mas podia sentir a tensão aumentar. Embora soubesse que David estava protegido por sua fortuna e influência, ela ainda carregava cicatrizes emocionais do julgamento público que enfrentaram. Por mais que o talento de Lucas estivesse mudando a narrativa, Clara temia que, em algum momento, as velhas feridas fossem reabertas. Naquela noite, após o evento, David estava sentado na sala, observando Lucas brincar com seus números e blocos, enquanto Clara preparava o jantar. Ele sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que, com o tempo, a pressão sobre Lucas aumentaria e a expectativa em torno de seu talento poderia se tornar esmagadora. Mas, acima de tudo, sabia que o passado de Clara ainda era um fardo que ela carregava, e temia que isso pudesse afetar o futuro do filho deles. Enquanto Lucas brincava no chão, murmurando números para si mesmo, Clara entrou na sala e sentou-se ao lado de David. "Você acha que fizemos a escolha certa?" perguntou ela, sua voz baixa, quase um sussurro. David olhou para ela, segurando sua mão. "Não tenho dúvidas. Lucas está destinado a algo grande, Clara, e nós vamos ajudá-lo a alcançar isso." Clara sorriu, mas a preocupação ainda estava presente em seus olhos. O mundo ao redor deles parecia finalmente estar mudando, mas ela sabia que, em algum lugar nas sombras, os antigos críticos ainda aguardavam a oportunidade de atacar novamente. A ascensão de Lucas, embora brilhante, também significava que eles precisariam estar mais unidos do que nunca. O reconhecimento de Lucas, como um prodígio internacional, trouxe uma avalanche de atenções indesejadas para a família. As câmeras, as entrevistas, as manchetes exaltando o talento do garoto, ao mesmo tempo que relembravam o passado, tornavam a situação cada vez mais sufocante para Clara. Embora David estivesse sempre ao seu lado, Clara não conseguia se livrar do peso que carregava. A antiga moradora de rua, que agora vivia em uma mansão ao lado de um dos homens mais ricos do país, ainda se sentia vulnerável e fora de lugar. A cada vez que as pessoas comentavam sobre a ascensão meteórica de Lucas, o sucesso dele parecia acender ainda mais a curiosidade sobre o passado de Clara. Os jornalistas mais atentos tentavam cavar informações sobre ela, buscando um escândalo que pudesse ser explorado. O temor de que tudo o que eles haviam construído desmoronasse, caso o passado dela fosse exposto de maneira errada, consumia. Um evento especial estava prestes a acontecer. Lucas seria homenageado em um programa internacional para jovens prodígios. Os preparativos para a aparição ao vivo no programa traziam uma mistura de nervosismo e entusiasmo para a família. Lucas, despreocupado como qualquer criança, estava ansioso para mostrar suas habilidades, enquanto David e Clara se preocupavam com os holofotes. Mas era Clara quem mais sofria, com a ideia de estar novamente sob os olhares de um público que já a julgara tanto. No estúdio, antes de o programa começar, Clara mal conseguia respirar de tão ansiosa. Seus olhos varriam o ambiente, observando os jornalistas, os flashes das câmeras e as pessoas cochichando ao longe. Ela sabia o que eles pensavam,
o que as manchetes de fofoca sempre sugeriam, e isso a consumia por dentro. David, sempre atento, percebeu o desconforto da esposa e segurou sua mão com firmeza. Estamos nisso juntos, Clara. Não importa o que digam ou o que aconteça. Eles não sabem o que passamos, disse ele, seus olhos fixos nos dela, tentando transmitir a força que ela precisava. Clara sentiu levemente, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava em paz. Em sua mente, a lembrança dos dias nas ruas e de como a sociedade a tratava continuava vívida, uma cicatriz que nunca realmente se fechou. Com Lucas no centro do palco, o apresentador começou a introduzir o menino, como o prodígio que estava conquistando o mundo. As perguntas iniciais eram para Lucas, que respondia com sua habitual inteligência e charme infantil. Tudo parecia correr bem, até que o apresentador, de forma sutil, voltou sua atenção para Clara. Clara, muitos conhecem a incrível trajetória de Lucas, mas acho que o público adoraria saber um pouco mais sobre você. Você sempre soube que ele seria um gênio? Clara congelou por um segundo. A pergunta parecia inocente, mas ela sabia que era uma armadilha. Sentia o peso das câmeras, os olhares curiosos do público e o julgamento velado que sempre pairava sobre ela. Lucas sempre foi especial, desde pequeno, começou ela, tentando manter a compostura, mas nunca imaginamos que ele teria esse talento todo. Ele nos surpreende todos os dias. O apresentador sorriu, mas não estava satisfeito com a resposta. E quanto a você, Clara? Sua história é igualmente interessante. Sei que você não teve uma vida fácil antes de conhecer David. Poderia nos contar um pouco mais sobre como foi sua jornada até aqui? David, sentado ao lado dela, apertou sua mão com mais força, sabendo quanto aquela pergunta machucava. Ele olhou de relance para o apresentador, percebendo que ele estava tentando provocar uma reação. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela sempre soube que esse momento chegaria, mas não estava pronta. Como poderia explicar seu passado sem ser vista novamente como a mulher que veio do nada? O medo de que as pessoas zombassem dela, que vissem sua história apenas como uma vergonha a ser explorada, a fazia tremer. Ela olhou para Lucas, que brincava distraído com alguns blocos no palco, e sabia que, mais do que nunca, precisava enfrentar esse momento. É verdade, disse Clara, sua voz vacilando no início. Antes de conhecer David, minha vida foi muito difícil. Passei por situações que muitas pessoas nem imaginam. Perdi minha família, meus amigos, e acabei nas ruas. Foram anos muito duros. O estúdio ficou em silêncio, e todos os olhares estavam fixos nela. Clara olhou para baixo, sentindo o peso da vergonha que sempre a acompanhou, mas, ao mesmo tempo, decidiu continuar. Eu costumava pensar que não havia saída, que minha vida seria sempre assim. Eu não via futuro, não via esperança. As pessoas me olhavam como se eu fosse invisível, como se eu não tivesse valor, disse Clara, sua voz começando a ficar mais firme. Mas um dia, David apareceu, e ele me enxergou de uma maneira que ninguém mais havia enxergado. Ela olhou para David, seus olhos cheios de gratidão. Ele não me viu como uma moradora de rua. Ele me viu como uma pessoa. E isso mudou tudo. O apresentador, percebendo a emoção no ar, tentou suavizar o tom. Clara, sua história é realmente inspiradora. Você saiu de uma situação tão difícil para criar um menino brilhante. Isso é algo que todos devemos admirar. Clara sentiu, mas, dentro de si, sabia que ainda havia mais para dizer. Ela não queria que sua história fosse vista apenas como um conto de superação, pois sabia que a realidade era mais complexa. Mas, naquele momento, ela também sentiu que finalmente estava se libertando de um peso que carregava há muito tempo. A vergonha que a perseguira durante anos, desde que vivia nas ruas, agora estava exposta ao mundo, e, embora ainda temesse o julgamento das pessoas, algo dentro dela mudou. O programa seguiu com perguntas sobre Lucas e sua brilhante mente, mas Clara estava absorta em seus próprios pensamentos. Quando tudo terminou e as câmeras foram desligadas, ela sentiu um alívio profundo.
David se aproximou e a abraçou. Você foi incrível, Clara, disse ele, orgulhoso. Não tem mais nada para esconder. Estamos juntos nisso. Clara sorriu, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Obrigada por nunca desistir de mim. Nunca vou desistir, respondeu David, beijando sua testa. Nem de você, nem de Lucas. Saindo do estúdio, enquanto Lucas corria na frente, alheio ao que havia acabado de acontecer, Clara sentiu pela primeira vez que poderia realmente começar a viver sem as sombras do passado a perseguindo. Ela não era mais a mulher que as pessoas ignoravam nas ruas. Agora, era mãe de um gênio e a esposa de um homem que a amava incondicionalmente, independentemente de seu passado. Mas, acima de tudo, Clara era alguém que, depois de anos de sofrimento e luta, finalmente havia encontrado paz dentro de si. A revelação de Clara no programa trouxe à tona uma onda de reações que ela não esperava. A imprensa, que antes a tratava como um mistério a ser desvendado, agora via com um novo olhar. Alguns veículos tentaram transformar sua história em um conto inspirador de superação, enquanto outros ainda faziam questão de destacar seu passado, como uma forma de manter o escândalo vivo. No entanto, o que realmente surpreendeu Clara foi a solidariedade que recebeu de pessoas comuns, muitas das quais se identificavam com sua história de luta e sobrevivência. David, como sempre, permaneceu ao seu lado, protegido por sua frieza característica diante das críticas. Mas agora, em vez de se defender, ele sentia que o peso finalmente estava se equilibrando. Clara, sua esposa, não era mais a mulher invisível que o mundo zombava. Ela era alguém que havia enfrentado mais dificuldades do que muitos poderiam suportar. Juntos, com Lucas, formavam uma família que não precisava da validação de ninguém. Ainda assim, o passado que Clara havia revelado trazia novas complicações. À medida que os dias se passavam após o programa, as pessoas ao redor de David começaram a mudar de comportamento. Antes, riam dele e de suas escolhas, mas agora o viam com respeito, como alguém que fez uma escolha que poucos teriam coragem de fazer. Porém, não era a aceitação pública que preocupava Clara. O que mais a afligia era a pressão que o agora colocava sobre Lucas. Lucas, ainda uma criança, se tornara o centro de atenção não só por seu talento, mas também pelo que ele representava. Ele era o filho de uma mulher que viera das ruas, e a expectativa sobre ele era enorme. Em uma manhã tranquila, Clara estava sentada no jardim da casa, observando Lucas brincar com seus blocos e números. David se aproximou, sentando-se ao lado dela, sentindo a tensão no ar. Ele está bem? Perguntou David, seu olhar voltado para o filho. Clara sentiu, mas havia preocupação em seu rosto. Ele parece estar bem, mas eu não sei. Ele é só uma criança. Todo esse peso, tudo o que está acontecendo ao redor dele, eu temo que ele possa sentir isso, mais cedo ou mais tarde. David observou Lucas, que parecia alheio ao mundo ao seu redor, completamente imerso em seus jogos mentais. Ele é mais forte do que você imagina, e nós estamos aqui para protegê-lo, disse David, segurando a mão de Clara. Não vamos deixar nada disso destruí-lo. Mas Clara sabia que as coisas estavam fora de seu controle. Lucas já não era apenas o filho de David e Clara. Ele era visto como um prodígio, um gênio que carregava as esperanças de muitas pessoas, e isso a assustava. Ela temia que o mundo, em sua ânsia por novidades, o consumisse. Algumas semanas depois, eles foram convidados para uma grande cerimônia, onde Lucas receberia um prêmio internacional de jovens talentos. Clara estava nervosa. Eventos assim a faziam lembrar de como ela se sentia fora de lugar, mas Lucas, com sua inocência e inteligência, parecia animado com a ideia de subir ao palco. Na noite da cerimônia, David vestiu seu terno mais elegante, enquanto Clara, em um vestido simples, se esforçava para parecer confortável em meio à elite que o cercava. Quando o nome de Lucas foi anunciado, o salão inteiro aplaudiu. Ele caminhou até o palco com passos confiantes e um sorriso tímido. Ao segurar o troféu, olhou para o público, e a expectativa era palpável. Todos esperavam uma fala brilhante, algo que combinasse com o gênio que ele era. Mas,
Ao segurar o microfone, Lucas fez algo inesperado. Em vez de falar sobre seu talento ou sobre o prêmio, ele olhou para onde Clara e David estavam sentados e disse, com uma voz clara e firme: "Eu só sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai. Não sou só um gênio, sou uma criança como qualquer outra, e eles me amam. Não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou." A plateia ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. David e Clara se entreolharam emocionados. Lucas continuou: "Tudo o que fiz até agora foi por causa do apoio deles, e isso é o que mais importa para mim." O público, antes fascinado apenas pelo talento de Lucas, agora o via como uma criança que, apesar de toda a genialidade, ainda precisava de uma família para guiá-lo. Os aplausos foram longos e intensos, mas Clara mal os ouvia. Seu coração estava cheio de orgulho e alívio. Lucas havia dito o que ela temia que ele nunca tivesse a chance de expressar: que, acima de tudo, ele era apenas uma criança, e não um troféu para o mundo exibir. Após a cerimônia, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas se dispersavam, Clara, David e Lucas saíram pelos fundos do teatro, longe dos flashes das câmeras. Estavam cansados, mas aliviados. Quando chegaram ao carro, Lucas, já meio adormecido, se aninhou no colo de Clara. Ela o acariciou suavemente, sentindo a calma finalmente se instalar em sua alma. David, dirigindo de volta para casa, olhou pelo retrovisor, observando os dois, e não pôde deixar de sorrir. Ele sabia que o caminho deles ainda seria cheio de desafios, mas pela primeira vez, sentiu que haviam passado por uma tempestade e saído mais fortes do outro lado. Enquanto o carro avançava pela estrada deserta, Clara olhou para o horizonte, sentindo que, apesar de tudo, eles haviam encontrado algo inestimável. O preço do amor verdadeiro não era fácil, nunca seria, mas, no fim, era o único preço que valia a pena pagar. David segurou a mão dela novamente, e naquele momento tudo parecia em paz. Não havia mais segredos, não havia mais medo. Havia apenas o amor que os mantinha unidos, mesmo quando o mundo parecia desabar ao redor deles. E assim, eles foram felizes para sempre. Clara, sempre carregando consigo tudo o que aprendeu com os ensinamentos de seus pais, agora tinha certeza de que sua mente podia levá-la a lugares que jamais poderia imaginar. Ela sentia em seu coração que era, e sempre foi, merecedora de tudo o que estava vivendo.